O que é esse projeto que você está fazendo? Como é que a gente pode entrar nele? Como é que a gente pode divulgar? Isso é o que você falou. Nós somos um monte de inconformados que precisamos nos organizar para mudar isso. Obrigado, Sandrão, por perguntar isso. E a essa altura, boa parte dos ouvintes devem estar pensando que tem alguma coisa a ver com eleições presidenciais. E essa é uma armadilha que todo mundo cai. Todo mundo, em época de eleições, começa a pensar em eleição para presidente. E tem a ver com eleições, sim, mas nada a ver com eleições presidenciais. Tem a ver com o Congresso. Eu digo que é o Congresso que escreve as leis que o Executivo tem que seguir e que o Judiciário vai se basear depois para julgar. A importância do Congresso é enorme. O poder que o Congresso tem para colocar o país nos rumos é enorme. E o poder que nós temos para elegermos congressistas é muito maior do que a gente imagina que seja. Só que a gente cai na armadilha de ficar sempre falando só sobre eleições presidenciais. Então, fica aquela briga entre dois e depois uma briga com um terceiro, dizendo não, mas tem que ser um terceiro, e todo mundo só brigando, só discutindo, ou concordando, porque geralmente está dentro de uma bolha, todo mundo pensa igual, todo mundo concordando. Ou você sai da sua bolha, você briga. E só fala sobre eleições para presidente, lembrando que eleição para presidente tem 2 turnos, e a sua capacidade de influenciar esse resultado é muito pequena. 1% do eleitorado dá mais do que 1,5 milhão de votos. Quem é que acha que consegue direcionar mais do que 1,5 milhão de votos? Agora, às vezes, alguns poucos votos podem fazer diferença para eleger um deputado. E um deputado a mais íntegro no Congresso faz uma diferença enorme. Então, nós criamos um projeto que chama-se 200 mais, porque o objetivo é de colocar pelo menos 200 deputados íntegros no Congresso. Aí você fala, poxa, mas não tinha que ser 513? Tinha que ser 513. Mas hoje a gente não tem nada nem perto de 513, nem perto de 200. Na verdade, a gente fez um levantamento, deputados que atendem os requisitos que a gente colocou para esse projeto e que se comportaram nos últimos 4 anos de tal modo que eles poderiam assinar esse compromisso se quisessem, hoje no Congresso seriam apenas 41. Nossa. E a gente quer fazer 513, nem 10%, né? Exatamente, não chega nem a 8%. E a gente quer tentar, já nessas eleições agora, conseguir mais do que 200. Então, o que a gente fez? A gente criou um termo compromisso com algumas coisas bem simples, bem básicas. Primeiro é defender a democracia, e dentro de defender a democracia se inclui não fazer nada do tipo orçamento secreto, essas emendas sem vergonhas que tem por aí. Em segundo lugar, algumas medidas para proteger, bem simples para proteger contra a corrupção. O que tem aí de super importante? A prisão em segunda instância. O corrupto, já tendo sido condenado em primeira instância, condenado em segunda instância, ele continua solto, andando por aí, ou mesmo não só o corrupto, né? O assassino também, se ele não foi pego em flagrante, ele responde solto, né? O traficante, todo mundo. A maior parte dos países do mundo, a condenação ocorre em primeira instância. Sim. No Brasil, o cara foi condenado em primeira instância, recorreu, foi para uma corte superior, onde já tem 3 magistrados mais experientes julgando, eles reafirmam a decisão da corte inferior e o cara continua solto. É um absurdo. Depois a gente tem também a questão do foro privilegiado, porque hoje a gente tem uma quantidade absurdamente grande de pessoas que têm foro privilegiado, acabam sendo julgados em uma instância que não está preparada para investigar e para apurar as pessoas que estão sendo acusadas, e muitas vezes, mesmo que estiver preparada, a gente vê por aí, infelizmente, indícios de que não tem muito interesse em apurar e julgar, né? E os processos não andam, e quando andam, é comum que as pessoas sejam inocentadas, quando a gente tem grandes dúvidas se a decisão tomada foi a correta. Então, esse foro privilegiado tem sido, na verdade, uma comemoração que os corruptos fazem quando conseguem ser julgados pelo foro privilegiado e não pelas instâncias normais. Então, não tem que ter esse privilégio, tem que ter o fim do foro privilegiado. Outra coisa é o fundão eleitoral. O fundão eleitoral, hoje, de 5 bilhões de reais, na verdade, os caras estão
roubando dinheiro da gente em forma de impostos. Eles impõem que a gente tem que entregar o dinheiro para eles, são os impostos que a gente paga, e eles pegam esse dinheiro, em vez de devolver para a sociedade em forma de melhor educação, saúde, segurança e coisas básicas que o Estado deve fazer, eles gastam literalmente bilhões em campanhas políticas para quê? Para que a gente eleja aqueles caras que eles querem que sejam eleitos, ou seja, eles mesmos ou os escolhidos pelos caciques. Isso quando o dinheiro não é desviado e não é roubado, né? Bom, basicamente esse é o compromisso. A pessoa também ela tem que ser ficha limpa, de acordo com o nosso critério de ficha limpa, que não é o critério da lei. O critério da lei é não ter sido condenado em segunda instância. O nosso critério é nunca ter sido condenado em nenhuma instância. Claro, não faz sentido, né? O cara foi condenado, ele não pode assinar o termo. Bom, e com isso nós estamos em uma campanha aí para buscar candidatos que se comprometam com isso e assinem, e nós estamos buscando também eleitores que digam, ok, eu vou votar em alguém que assinou essa lista, eu vou votar em alguém que assumiu esse compromisso, em alguém que assinou esse compromisso e que vai estar lá nessa lista. E com isso, na página www.200, escreve 200, mais, o mais é por extenso, 200mais.com, sem BR no final, www.200mais, está na tela, obrigado. Nesse site aí a pessoa consegue entrar, lá tem todos os detalhes do projeto, e aí ele pode, como cidadão, clicar lá, sou cidadão, quero apoiar o projeto, e ele pode, como pré-candidato ainda, não são candidatos, e clicar lá e dizer, eu assumo esse compromisso e firmar, e pode também como entidade. As entidades podem clicar lá como entidade e dizer, olha, eu achei o projeto legal, estou disposto a apoiar, a endossar esse projeto. E a gente está em uma campanha forte aí, a gente quer atingir centenas de milhares, milhões de eleitores aderindo, e a gente quer atingir centenas de candidatos aderindo para a gente tentar conseguir colocar 200 ou mais candidatos lá dentro. Putz, que sensacional, Charles, sensacional. Então, gente, vamos entrar no site www.200mais.com, 200mais.com, sem o BR, 200mais.com. E vamos lá aderir a esse projeto que a gente precisamos mudar esse país. Não dá mais para a gente, como o Charles falou, não faz sentido a gente ter pessoas condenadas, né, pela segunda e livres. Não dá mais para ter fóruns privilegiados, não dá mais para o dinheiro ser usado para campanhas políticas, né? A gente tem fome, a gente tem falta de escolas, falta de educação, falta de segurança, uma série de problemas gigantescos que essa população sofre, né? Quando a gente está lá, que a gente não tem um plano de saúde, né? E você tem que recorrer ao Estado, né? Para ser atendido, não é fácil, né? Existe sim, né? Eu tenho que concordar que existem diversas ações muito bem feitas, que são, né, louváveis, né? Profissionais que se dedicam mais do que têm recursos, mas a gente poderia ter um país, mas muito longe. Esse país é maravilhoso, o povo é maravilhoso, mas a gente não consegue fazer nada, não consegue, né? A gente fica pensando, puxa vida, me dá vontade de morar em Portugal, morar na Inglaterra, porque lá tem segurança, lá tem não sei o quê. E a transformação passa pela mudança do Congresso. Eu já morei em vários países, falo várias línguas, etc. A gente falou sobre isso. Eu teria a opção de ir morar em outros lugares, minha esposa tem outras cidadanias, inclusive minha esposa e eu estávamos há alguns anos cogitando ir embora do Brasil e nós conversamos entre nós e dissemos, não, quer saber de uma coisa? Vamos ficar, vamos trabalhar para mudar esse país. Então, o projeto 200 Mais é parte desse nosso trabalho, tem outras pessoas envolvidas também, ainda bem que sozinhos a gente não conseguiria, né? E a dica, a sugestão que eu dou para todo mundo, além de, por favor, entrar, se informar melhor e aderir e apoiar, quando começarem a falar sobre eleições, inevitavelmente a conversa vai ser sobre presidente. Mudem a conversa e puxem a conversa para o Congresso. Pergunta, você já escolheu em quem votar para deputado? Pergunta, você já aderiu ao 200 Mais?
Você conhece o 200 mais, porque cada voto que vocês puxarem, que vocês conseguirem para um candidato que tenha aderido a esses princípios e ajudar a eleger um deputado íntegro, pode fazer diferença para ele se eleger. Muito mais diferença do que para um presidente se eleger. Um voto para um presidente, não conheço nenhum caso que tenha feito a diferença e duvido que fará, mesmo que você convença 100 ou 200 pessoas, mas 100 ou 200 pessoas que você convença farão a diferença para eleger um deputado e é através do Congresso que a gente pode mudar esse país. Não, e realmente, né, Charles, porque assim, o líder, né, tem um papel fundamental, né, o presidente do país, mas a força, né, das mudanças mesmo está no Congresso, né? Eu já fui muitas vezes no Congresso, no Senado, e ali é que se decide o jogo, né? Ali é que se decide o jogo. Se o país vai ou não vai, ali é que a gente tem... E sabe uma coisa que incomoda muito? Eu usou esse termo, ali é que se decide o jogo, e sabe onde é que se decide o voto? O voto para o Congresso, para uma porcentagem enorme das pessoas, é decidido na fila de votação. Sim. Muita gente vai para lá no dia, o cara pensou primeiro no presidente, depois ele pensou no governador, depois ele pensou no senador, e o deputado, ele não sabe em quem votar. O deputado federal, ele não sabe em quem votar. O deputado estadual, geralmente, ele não sabe que precisa votar para um deputado estadual. Ele descobre na fila, na hora de votar, ele descobre, tem que votar para alguém para estadual também, né? Então, eu quero tentar puxar a atenção para as pessoas dizerem, se informem e mais, a gente pode fazer muito mais do que votar certo. A gente pode ajudar outras pessoas a votarem certo. É isso que muda o país. Então, a gente pode engajar mais pessoas nessa campanha. E você tendo né, o deputado que você votou, né, você pode cobrá-lo, né? É difícil você cobrar um presidente, né, você chegar no seu presidente, mas o seu deputado que está ali, né, o seu deputado federal, o seu deputado estadual, ele é muito mais próximo, né? Você consegue, é o que você falou, você ter 50 milhões de pessoas é uma coisa. Agora você ter 100 mil, né? 50 mil, às vezes é menor, dependendo de onde é o voto, né? É menor esse número. E né? Você juntando e você fazendo um esforço, aquele deputado vai trabalhar para o povo, vai para trabalhar para quem está elegendo ele. Né? Porque hoje é o que você falou, eu já trabalhei de mesário, né? E eu cansei de ver o eleitor chegando com aquele papelzinho, né? O santinho, né? Que entregaram para ele na entrada da escola, onde vai ser votado, e ele coloca, ele não sabe nem quem é aquela pessoa, ele vai votar porque não tinha quem ele votar. Então, é muito... É bem difícil. Mas você é um visionário, você está olhando lá na frente porque você está enxergando o capítulo 2 do projeto, né? Porque o capítulo 2 é depois a gente cobrar os deputados. Sim. No momento eu estou focado em ajudar a eleger os certos, mas o capítulo 2, que é a gente exercer a nossa cidadania, é a gente cobrar os que estão em Brasília para eles acompanhar o mandato, saber quem votou de um jeito, quem votou de outro jeito, e pressioná-los antes da votação para votarem de maneira certa, para não aprovarem esses absurdos no interesse próprio de alguns que estão lá. Né? É uma loucura, cara, é uma loucura. Eu lembro que uma vez eu estava no Senado, né, em visita lá ao Senado e tal, e aí eu participei de uma sessão, e assim, do nada, assim, era uma sessão sobre caminhoneiros, né, eu não entendi direito que eu fui convidado, eu entrei. E aí eu comecei a perceber, do nada, assim, alguns deputados, não sei o que, o pessoal começou a pressionar, falando assim, não, nós precisamos colocar uma legislação que seja não é proibido, como é que fala? Seja obrigatório o posto de gasolina ter lugar para o caminhoneiro descansar, né? Vamos colocar isso. Daí eu fiquei pensando, eu lá com a minha ignorância, eu falei, se a gente põe uma legislação obrigando, né, você vai num posto de gasolina, porque daí é total, né? Você vai num posto de gasolina em São Paulo, no Rio, Minas Gerais, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, como é que o cara vai ter um espaço para colocar isso, sabe?
é totalmente Não, insano. tem umas coisas assim impensadas mesmo que eles adaptassem e falassem só o posto da estrada, mas a estrada tem 3 postos um do lado do outro, por que os 3 têm que ter o custo de ter uma infraestrutura dessas, né? Tem muita coisa impensada mesmo. Agora, a gente, às vezes, a gente conversando com eles, a gente abre os olhos deles. Sim. Às vezes, principalmente, tem deputado bom, deputado sério, deputada também, senador, e que às vezes não tinha visto pelo seu ponto de vista, e você chega lá, esclarece para eles e você ajuda a endireitar o rumo. Então, ter essa participação, essa cidadania de ir lá e cobrar, é uma coisa importante. Se mais pessoas fizessem, ajudaria muito. Agora, o primeiro passo é ter as pessoas certas lá dentro, né? Se a gente tiver com um monte de pessoa lá que só finge que te ouve, que na verdade só tem interesse próprio, não resolve. Por isso que o momento de agir é agora, nas eleições. É buscar identificar quem estiver ouvindo aqui, souber de algum candidato a senador ou a deputado que acha que é sério, que é qualificado, convida ele para ele entrar e ele aderir. A gente precisa que mais pessoas boas, mais candidatos bons aderam ao site. E aí, Sandra, eu ia dizer mais uma coisa, que muita gente pergunta, puxa, mas você já tem filha casada e tal, você está fazendo isso pelo futuro do país, você está fazendo isso pelos teus netos? E aí eu digo, bom, por eles também, mas eu estou fazendo isso antes de mais nada por mim. E aí, galera, beleza? Gostou desse trechinho, desse trailer que nós fizemos, dessa entrevista que nós fizemos essa semana? Vocês vão curtir muito. Vai no canal, né? Se você curtiu esse trechinho, vai no canal, vai ter o vídeo inteiro lá e diversas outras entrevistas. Clique, assistam, compartilhe, se inscrevam e é isso aí. Nós estamos aí para apreciar, para contar as histórias desses vários empresários brasileiros, esses vários artistas, esses vários jogadores, atletas. Então, o que a gente quer realmente é trazer uma diversão e trazer conhecimento para vocês.